Bom, boa tarde a todos. Eu sou Alexandre, discente de um dos grupos que tem como coordenadora a professora Julier. Bom, e mediante ao tema da amostra integrada desse ano, escolhemos um tema que tem muita relação com o tema da amostra desse ano. E o nosso tema escolhido foi a relação entre ciência e religião. Bom, sem mais delongas, vamos começar nossa apresentação. Há muitas maneiras de pensar como se dá a relação entre religião e ciência. A história da humanidade mostra que as visões acerca da natureza, da ciência e da religião mudam com o tempo, de acordo com as concepções filosóficas e contextos políticos, sociais e econômicos. Durante toda a Idade Média, houve uma luta pelo poder entre a Igreja Católica e os pensadores da natureza. A Igreja queria impor que ela era a instituição que definiria o que é verdade sobre todos os assuntos, inclusive sobre a natureza. Essa atitude impedia a liberdade investigativa da natureza, que inicialmente o conhecimento grego era banido, e a partir do século XVII, com Tomás de Aquino e outros pais da Igreja, algumas visões filosóficas da natureza dos gregos foram incorporadas na teologia católica e impostas à sociedade. Dessa forma, a Igreja Católica concentrava em si mesma a autoridade para assuntos religiosos e da natureza, autoridade a qual todos deviam se submeter, sob a ameaça de terríveis punições. No século XVI, Galileu Galilei lutava pela autoridade da ciência. Abre aspas, a ciência cabe dizer como vai o céu, e a religião como se vai o céu. Fecha aspas. Galileu foi pressionado a se retratar diante do tribunal da Inquisição, dizendo que era falsa a ideia que a Terra girava em torno de seu eixo e em torno do Sol. A postura impositiva da Igreja, o pensamento de que ela deveria ser quem determinava a verdade, também acerca da natureza, foi a causa de muitas polêmicas no início da era moderna. A filosofia da natureza passou a lutar para dizer à sociedade que ela poderia estudar a natureza e ter autoridade para emitir pareceres. A História da Guerra da Ciência com a Teologia na Cristandade, de 1896, de Andrew Jackson White, foi publicada há pouco mais de um século. Nele, White argumentou que o cristianismo tinha uma longa história de oposição progresso científico no interesse da teologia dogmática. A tese de White, apoiada por John William Draper em sua História de Conflito entre Religião e Ciência, de 1874, atingiu um acorde repulsivo na América, pensando que estava na virada do século XX, cada vez mais comprometido com uma visão secular e com reconhecendo o papel central que a ciência desempenhou na sociedade moderna. A tese Draper-White, como veio para ser conhecido, foi enormemente influente entre os acadêmicos. Durante grande parte do século XX, dominou a interpretação histórica da relação entre ciência e religião. Casou-se com uma triunfalista visão da ciência, com uma visão desdenhosa da religião. A ciência estava progredindo continuamente, superando a hostilidade inveterada do cristianismo, que invariavelmente recuou antes de seu avanço impressionante. Os equívocos populares, sem dúvida, fundamentam a presunção generalizada de que a religião era, por sua própria natureza, oposta à ciência. Com base na fé, a religião parecia fadada a sofrer quando confrontada pela ciência, que era, claro, com base em fatos. Enquanto alguns historiadores sempre consideraram a tese de Draper-White como uma simplificação e distorção de uma relação complexa, no final do século XX passou por uma reavaliação mais sistemática. O resultado tem sido o crescente reconhecimento entre historiadores profissionais
de que a relação da religião e a ciência tem sido muito mais positiva do que normalmente se pensa. Embora imagens populares de controvérsias continuam a exemplificar a suposta hostilidade do cristianismo às novas teorias científicas, o número de estudos tem mostrado que o cristianismo às vezes alimenta e encoraja o esforço científico, enquanto Em outras ocasiões, os dois coexistiram sem tensão ou tentativas de harmonização. Se Galileu e o Escorpo julgamentos vêm à mente como exemplos de conflito, eles eram exceção e não a regra. Nas palavras de David Silverberg, escrevendo sobre a ciência e religião medievais para este volume. Não houve guerra entre a ciência e a igreja. A história da ciência e do cristianismo na Idade Média não é uma história de supressão, nenhum de seus polos opostos, apoio e encorajamento. O que encontramos é uma interação exibindo toda a variedade e complexibilidade com as quais estamos familiarizados em outras esferas do esforço humano. Conflito, compromisso, compreensão, mal-entendido, acomodação, diálogo, alienação, construção de uma causa comum e seguir caminhos separados. O que Lindeberg escreve sobre a Europa medieval pode ser dito para descrever grande parte da história ocidental. O reconhecimento que a relação entre ciência e religião exibiu uma multiplicidade de atitudes que refletiram condições locais e circunstâncias históricas particulares, no que levaram John Adler Brooke a falar de uma complexidade tese, como um modelo mais preciso do que a conhecida tese do conflito, mas os velhos mitos são difíceis de morrer. Bom, esse foi nosso trabalho. Obrigado pela atenção de todos. Espero que tenham gostado.